Uma aluna minha da consultoria, pessoal, inclusive vai ter promoção no dia 24 às 6 horas da tarde para 10 pessoas. Mais informações aqui nos comentários, Black Friday da minha consultoria. Mas enfim, voltando, uma aluna minha falou assim: Leandro, eu quero um treino para emagrecer o mais rápido possível, eu faço o que for. Então a gente tem que conversar sobre isso, tá? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Eu tenho, pessoal, um curso, né, de treinamento, como montar um treino e uma periodização do zero. E lá a gente discute algumas variáveis de treino e surgiram algumas pequenas dúvidas nas aulas, que eu respondo as dúvidas, onde também teve esse tipo de questionamento. Tá, eu não posso fazer mais para ter mais resultado? E aí, quando a gente vai falar de hipertrofia, o pessoal parece que é um pouco mais consciente, porque ele sabe que se ele fizer 4 exercícios, tudo bem, mas se ele fizer 8, aí não vai recuperar, vai lesionar, não tá legal. Então eu sei assim que tem um limite que o músculo aguenta. Agora, no emagrecimento é um pouco diferente, né? Passa aquela sensação de quanto mais exercício fizer, melhor. Então eu vou falar aqui algumas considerações, tá? Primeiro, eu tenho medo desse tipo de aluno, porque normalmente esse tipo de aluno que quer dobrar o treino e está com essa disposição, é uma coisa, a palavra seria artificial. Como assim? É uma coisa que não adianta, é uma coisa que é fogo de palha, você entende? Porque a pessoa quando ela entra, ela está empolgada, mas quando ela está centrada, tá? E não tem problema você não estar centrado, isso acontece com qualquer um, cabe o professor orientar. A pessoa quando ela está centrada, ela fala, é um trabalho de longo prazo, então eu vou fazer o que tem que ser feito, e eu vou esperar e está tudo certo. Lógico que tem um pouco de ansiedade, mas eu controlo e tudo bem. Agora, quando vê um aluno que está com vontade, mas ele não está centrado, ele fala, não, eu vou fazer, pode dar, eu vou zerar o carbo. Normalmente essa pessoa é aquela que desiste em uma semana, um mês, e é uma grande preocupação para a gente que está aqui, porque a gente não quer que o aluno desiste, e não tem nada a ver com o financeiro. O nosso tesão está lá de ver o resultado do cara. Poxa, eu sou ex-obeso, uma pessoa entra na minha consultoria, eu quero que ela emagreça, porque eu sei como isso foi bom para minha vida, tanto é que eu resolvi trabalhar com isso o resto da vida. Então a gente tem tesão no negócio. Então por que você não faz de graça? Ué, porque senão eu tenho que abrir um OnlyFans para poder ganhar dinheiro. Lógico, a gente precisa de dinheiro, a gente tem conta para pagar, mas não se trata só disso, não é tão superficial assim. Então a minha preocupação com essa pessoa é que ela vai ser um fogo de palha, tá? Aqui, pode vir. Vem cá, aqui ó, vem cá, sobe. E ela vai ser, né, Floquinhos, ela tende a desistir mais rápido. É meio como se fosse uma maratona e uma prova de 100 metros. Quem faz maratona sabe. O cara que começa já dando um cacetão na saída, fala, esse aí não vai chegar no final. Fica tranquilo que esse não é o meu oponente. O meu oponente é aquele que está atrás de mim, que está vindo ali e não perdeu o ritmo faz meia hora. Tudo bem, Leandro? Muito legal até aqui, mas você está enganando a gente porque o título do vídeo está... Não estou enganando. É porque o pessoal vai procurar desse jeito no YouTube. E aí vai aparecer um picareta para falar, olha, o melhor treino é esse. E a verdade é que o treino tem uma limitação fisiológica, de dedicação de energia e de recuperação do dano desse treinamento. Então, você pode fazer essas aulas que estão por aí, aeróbicas, etc. Mas não adianta você fazer, eu vou assistir, vou zerar o canal lá da YouTuber X, que deu 10 aulas, cada aula tem 2 horas, eu vou fazer 4 horas por dia. Não vai adiantar, tá? Você vai se machucar, você vai se frustrar. Como eu disse, normalmente essa pessoa ela tem uma tendência já à desistência. O que vai acontecer quando ela entrar em overtraining? Ela vai parar. Então, o melhor treino para você perder gordura rápido é o que você mais gostar normalmente, tá? Via de regra, quem tem uma ótima alimentação, 1 a 2 horas por dia. Isso falando de mais ou menos 5, 6 vezes na semana. Passou de 2 horas por dia, todos os dias, para alguém que está descondicionado, não vai dar certo. Pensa que se você está com muita energia, segura, porque o trabalho é de longo prazo, não é de velocidade. Leandro, eu quero velocidade. Então você baixa lá Gran Turismo e joga um joguinho de corrida, porque aqui o negócio é mais, né, no passinho de tartaruga, mas a tartaruga vive 300 anos. Leandro, quer dizer que vai demorar 300 anos para emagrecer? Não, não foi um bom exemplo, vou trocar. Eu só estou dizendo que tem que ser um pouco mais devagar e constante. E aí não esquecer que o foco tem que ser na dieta e não pode ser uma dieta zero carboidrato, porque senão também nada vai funcionar. Agora, eu tenho que trazer uma coisa aqui. Tudo bem, você tem que escolher a atividade que você mais gosta porque a aderência é importante, você já entendeu isso. Só que qual atividade física emagrece mais? Musculação.
Quer dizer, Leandro, está sendo tendencioso. Não, isso daqui é matemático e eu vou te explicar em questão de alguns minutos. Presta atenção no seguinte, vamos assumir que eu tenho 100 quilos e eu tenho 30 quilos de gordura. Beleza, então eu tenho quantos por cento de gordura? 30%. Vamos assumir que eu pudesse aumentar, vou colocar um exemplo muito exagerado só para ficar fácil de entender. Vamos dizer que eu pudesse aumentar o meu peso corporal para 200 quilos, só que sem ganhar gordura. Então eu continuaria com os mesmos 30 quilos de gordura. Quantos por cento de gordura eu teria? 200 quilos, 30 quilos de gordura. Eu teria 15% de gordura. Quer dizer que se eu ganhar um monte de músculo, os mesmos quilos de gordura representam uma porcentagem de gordura menor. Isso quer dizer que se eu tiver 100 quilos e ganhar 5 quilos de músculo, sem perder gordura, eu vou para 105 na balança e emagreço. Isso quer dizer que se você fazer um déficit calórico excessivo, não comer nada, zerar o carboidrato, você vai perder 10 quilos, só que se você perder 5 de gordura e 5 de músculo, você passa de 30% de gordura para 31%. Você engordou perdendo 10 quilos. Portanto, a musculação para a hipertrofia pode não ser a maneira mais eficiente de você perder a gordura corporal, mas é a maneira mais eficiente de descer o percentual de gordura. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 95 quilos. Eu tenho mais ou menos 12, 14%. Vamos arredondar. Por quê, Leandro? Senão fica muito difícil fazer conta de cabeça, não quero pegar calculadora. Vamos assumir que eu tivesse aí 100 quilos e 15% de gordura. Eu teria 15 quilos de gordura. Só que eu teria 15% de gordura. Vamos assumir que tem uma pessoa com 70 quilos e ela tem 14 quilos de gordura. Ela tem 1 quilo de gordura a menos do que eu, mas ela tem 20% de gordura. Ela tem um percentual de gordura maior do que o meu com menos gordura. Entendeu? Então quando vocês fazem uma boa estratégia, onde vocês fazem uma dieta que vocês ganham massa muscular, perde gordura, o peso na balança não vai cair tão rápido, mas o emagrecimento vai ser mais rápido. Mulheres, mais ou menos entre 18 a 25% de gordura e homens entre 12 a 18%. Você tem que se enquadrar nisso, não tem mais essa de peso ideal. E IMC, índice de massa corpórea, já caiu. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Não serve mais. O que importa é o percentual de gordura, certo? Aí você vai dizer, tudo bem, Leandro, então eu vou colocar musculação, achei legal, mas qual que é o aeróbico que queima mais gordura? Porque aí, né, a gente pode conversar. Então eu vou deixar aqui do lado, né, uma indicação de um próximo vídeo para você estudar mais um pouquinho do melhor aeróbico, para você poder escolher o aeróbico que vai te emagrecer com mais eficiência.